Saúdo a todos os que estão presentes e também os que nos assistem, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sou muito grato a Deus pela oportunidade, sou grato também ao pastor Elisandro e também ao pastor Jorge pelo convite. Quero convidar a igreja a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 2. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Vamos orar ao Senhor, soberano e eterno Pai. Quero te agradecer por esta oportunidade, que o Senhor possa estar me usando nesta noite como um instrumento em tuas mãos. Fala, Senhor, a tua igreja, ó Pai. Fala, Senhor, aquilo que nós carecemos. E que tua palavra, Senhor, que a tua glória venha se manifestar nesta noite em nossas vidas. Desde já eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem-vos assentar, irmãos. A palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite é uma palavra expositiva. Isso quer dizer que eu vou estar usando todo o capítulo 15. E os irmãos têm toda a liberdade para estar acompanhando o texto ao qual nós estaremos meditando nesta noite. Este capítulo, ele é um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, porque há aqui uma parábola muito importante para as nossas vidas. A parábola do filho pródigo, se não for a mais conhecida, é uma das mais conhecidas da Bíblia. É uma parábola que trata de relacionamento. E relacionamento é algo muito sério na visão de Deus. O ser humano, ele é um ser que se relaciona. Eu não consigo ver o ser humano sem se relacionar. A nossa identidade, ela se dá por causa do outro. Ou seja, você é você porque o outro reconhece isso em você. Então, relacionamento é algo natural. É isso, é o dia a dia. E todo pecado, tudo aquilo que desagrada a Deus, se dá também no relacionamento. É por isso que relacionamento é algo importante para Deus. E conforme eu li aqui com vocês, esse versículo 1 e 2 do capítulo 5, do capítulo 15, nós temos aqui um momento no ministério de Jesus, que era muito comum isso acontecer. Jesus, ele tinha uma mensagem universal, porque agradava a muitos. Então, muitas pessoas iam até a presença de Jesus para o ouvir. E nesse monte de pessoas, haviam ali os religiosos, os fariseus, os mestres da lei, e haviam também os pecadores, né, os cobradores de impostos, as meretrizes. Porém, esse grupo era qualificado assim pelos religiosos, que segundo o status quo da religião da época de Jesus, eles categorizavam todos aqueles que eram diferentes ou semelhantes a eles. Então, não era religioso, não era fariseu, era pecador.
Então, nesse grupo tinha gentil, tinha publicano, enfim, todos aqueles que pensavam diferente. Estava tudo do outro lado. Mas o que chama atenção aqui, nesse momento, é que eles fazem uma acusação a Jesus. Eles dizem para Jesus, né? Ou dizem entre si ali, está vendo? Ele ouve os pecadores. Ele está no meio dos pecadores, e não somente isso, ele recebe e come com eles. Aí o negócio estreitou, porque aí eles estavam mexendo com Jesus, né? Aí eles estavam acusando Jesus de estar comendo e também se alimentando e recebendo os pecadores. E para dar uma resposta a esse diálogo, a esse entrave, a esse conflito entre fariseus e pecadores, Jesus ele começa a narrar algumas, na verdade são 3 parábolas. E a primeira delas é conhecida como a parábola da ovelha perdida. E nesta parábola Jesus ele mostra para nós a singularidade de cada indivíduo para com Deus. Ele diz que o significado da individualidade de cada indivíduo é tão esmagador que é como que se o pastor, ele tendo 100 ovelhas, ele deixasse 99 no aprisco e saísse desesperadamente, alucinadamente atrás daquela que se perdeu. E ele a procuraria, né, até encontrá-la, e encontrando-a, ele colocaria aquela ovelha perdida em seus ombros e se alegraria, e a levaria novamente para o aprisco. E dessa maneira ele ficaria feliz. E Jesus disse: em verdade eu vos digo, da mesma maneira haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas que não precisam se arrepender. Então esta parábola ela nos mostra que cada indivíduo, que cada pessoa neste planeta é importante para Deus. Não importa se a pessoa é diferente ou não de mim, é importante para Deus. E eu entendo isso porque a Bíblia revela que todos nós contemos a imagem e semelhança de Deus. E Deus não faz acepção de pessoas. Aí depois Jesus prossegue. Ele fala sobre a parábola da dracma perdida. E nesta parábola nós vemos uma mulher que tinha 10 dracmas e ela perdeu uma, e ela começou a procurar aquela dracma perdida. E ela começou a varrer a sua casa, e de repente ela esbarrou naquela moeda que estava perdida, e ela se alegrou, e ela ficou feliz, chamou as amigas e comemoraram aquele momento. E Jesus disse: em verdade eu vos digo, que da mesma maneira os anjos do céu se alegram com aqueles que são encontrados e se arrependem dos seus pecados. Deus é um Deus que nos ama ao ponto de correr riscos para nos achar. Deus, Ele é Deus de todos. Não faz acepção de pessoas. E Jesus estava mostrando isso para os seus discípulos. Mas é na terceira parábola que Jesus, ele apanha a imagem do Pai, que é uma imagem que está presente o tempo todo nas mensagens de Jesus. E ele descreve a relação dos pecadores com ele próprio, e descreve também a relação dos fariseus com ele próprio. Contando essa parábola, Jesus, ele dá uma amarrada nesse relacionamento, nesse conflito que
que estava acontecendo entre os fariseus e os pecadores. E Jesus que estava ali observando. Então a parábola do filho pródigo é uma resposta ao conflito que estava havendo ali entre aquelas pessoas. E eu quero ler aqui com vocês esta parábola que está aqui no versículo 11 do capítulo 15, que diz assim: E disse Jesus: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu música e danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: O que era aquilo? E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Uma parábola linda. Mas o interessante é que Jesus, ele inicia essa parábola falando de um homem que é o pai. Nós temos a imagem de um homem, que é o pai, e 2 filhos. Um mais velho, outro mais novo. O mais velho representando os fariseus, os religiosos da época de Jesus. Os mais novos, os pecadores, os de má fama, os que não se categorizavam com os religiosos, os que não se assemelhavam, os que eram diferentes, pecadores. Porém, Jesus começa com a imagem do Pai, e essa imagem que Jesus pinta para nós acerca de Deus é um Pai de misericórdia, é um Pai de graça, é um Pai que faz a sua chuva cair sobre os bons e sobre os maus.
É um Pai que faz o seu sol brilhar, tanto sobre as plantas, né? Criando fotossíntese dos homens bons, justos, como também dos injustos. Ele não escolhe, ele simplesmente derrama da sua graça e misericórdia e suas bênçãos sobre todos. Deus, ele é bom. Ele é essencialmente bom. Deus não carece dessa barganha que nós, seres humanos, muitas das vezes carecemos. Eu só vou ser bom se ele for bom para mim. Aí eu vou ser bom. Deus não é assim. É por isso que Jesus disse lá no Sermão da Montanha, se você quer ser perfeito, vende tudo e siga-me. Quer ser perfeito? Se alguém lhe der um tapa no rosto, vira a outra face. Se alguém lhe roubar uma capa, dê a outra. Se alguém pedir para você andar 1 milha, anda 2, porque é assim que o Pai é. O Pai, ele não é seletivo. O Pai, ele não escolhe, ele simplesmente derrama a sua bênção sobre todos. Isso na teologia é chamado graça comum. É a graça que Deus derrama sobre todos, ele é bom. Essa é a imagem que Deus passa do Pai. Um Deus bom. E Jesus, ele insiste tanto nessa ideia de um Pai misericordioso, de um Pai presente, que ele começa a oração, ao ensinar os seus discípulos a como orar, ele diz assim: Pai nosso que estais no céu. Em um outro momento, Jesus falando sobre a bondade de Deus, ele diz: se vocês pegarem o melhor pai ou a melhor mãe deste mundo, deste planeta, ainda assim, eles são maus e sabem dar boas coisas aos seus filhos. Imagina Deus, que é o seu pai, não lhe dará coisas boas? Tudo que você pedir, Deus vai te dar, porque Ele é bom. Jesus faz uma comparação com o melhor tipo de pai que há nesse planeta e fala, não, esse é mau e sabe dar boas coisas. Imagina Deus, que é a essência do bom. Você acha que Ele não tem o melhor para você? Sendo Deus o nosso Pai, um Deus bom, um Deus misericordioso, não há necessidade, por exemplo, de nós ficarmos chamando a atenção de Deus para Ele nos ouvir. Não há necessidade, por exemplo, de eu ficar me comparando ao meu irmão para ser melhor do que ele, para que possa chamar a atenção do Pai. Não há necessidade disso. E Jesus, falando sobre isso, ele diz o seguinte: olha, quando você for orar, quando você for falar com o Pai, entre no seu quarto, feche a porta, fale com o Pai em secreto, porque Ele te ouvirá. Não precisa ficar fazendo repetições. Pai, me dá, me dá, me dá, que nem que o crente dá noninho, eu aprendi crescendo isso. Me dá, me dá, me dá, achando que no muito pedir, Deus vai ouvir e vai dar. Não, porque Ele é Pai, Ele te ouve. A mesma coisa quando nós formos fazer uma obra de caridade. Não há necessidade, por exemplo, de eu sair fazendo alarde, mostrando para todo mundo. Não, Jesus disse, o que a tua mão direita faz, a que a tua esquerda não saiba. Porque Deus, Ele vem em secreto, e Ele te recompensará no secreto. E Jesus disse também, olha, quando você for consagrar sua vida, né, fazer uma consagração para Deus, não há necessidade, por exemplo, de você sair na rua com o semblante todo triste, com o cabelo despenteado, com os olhos deprimidos. Não, passe um óleo na cabeça, penteie o cabelo, faça para Deus, porque Ele vê no secreto e Ele te abençoa no secreto. Porque todas as vezes que nós fazemos as coisas para Deus, visando o outro, para mostrar para o outro, você não está fazendo para Deus, você está fazendo para o outro. Então você não recebe a justiça de Deus, você vai receber a justiça do homem. Mas se você quer receber a justiça de Deus, faça para Ele. E Deus é um Deus do secreto. Amém? E Jesus, Ele vai ensinando isso, Ele vai nos levando para um caminho
para chamar a atenção desse significado, dessa relação com Deus. E ele começa a apresentar agora os filhos, e existe um conflito muito grande nessa relação. De um lado está os fariseus, nós já temos a imagem do Pai, o Pai é um ser bom, o Pai é o nosso Deus, Ele é o Pai de todos, Ele nos ama, Ele vai atrás, Ele corre atrás. De outro lado estão os fariseus, que representa a religião, a lei, a moralidade e uma devoção extremamente voltada para o exterior. Do outro lado estão os publicanos e pecadores, que são pessoas que não possuem nenhum tipo de justiça espiritual acerca de si mesmas. Elas são simplesmente diferentes dos outros. Então, essa é a imagem que Jesus vai construindo na parábola. E ele começa a falar sobre o irmão mais novo, que tinha uma pulsão estranha, que tinha uma vontade louca de sair de casa. E nós só vamos entender um dos motivos dele querer sair tanto de casa, é que o irmão mais velho que ele tinha devia ser um horror de convívio com ele. Imagina só você conviver com uma pessoa que fica fazendo comparações a todo momento com você. A parábola, ela não nos conta os detalhes desse relacionamento entre os dois irmãos, mas no Evangelho está carregado desses encontros de relacionamento o tempo todo. O tempo todo, os considerados filhos mais velhos estão zangados com os filhos mais novos. E o filho mais velho é aquele que acha que tem o tempo de casa, ou seja, por ele ter muito tempo de casa, ele acha que já provou, ele já provou para todo mundo que seus serviços meticulosos, que ele é fiel ao Pai. Ele já provou isso, através dos seus serviços, que ele é fiel ao Pai. E ele odeia de todo o coração quem não é fiel ao Pai como ele é. E ele odeia tanto quem não é fiel ao Pai como ele é, que ele não consegue viver aquilo que ele cuida. De modo que o que ele cuida, ele não usufrui. Ele acaba se tornando uma pessoa neurótica, porque ele não consegue viver. Ele não consegue usufruir daquilo, porque todos têm que ser conforme ele. Esse é o filho mais velho. E isso está expresso nitidamente lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 14. Nesta passagem nós temos, nos mostrado um momento em que Jesus está no templo, e na frente de Jesus está um fariseu, e um pouco mais do lado, um publicano. E o fariseu, ele começa a prestar culto. Ele vai começar a prestar culto a Deus. Jesus está observando o culto. E ele começa a sua oração assim: obrigado, Pai, por eu não ser como os pecadores. Obrigado por eu não ser como esse meu irmão que está do meu lado. Até porque eu dou o dízimo de tudo que tenho. E ainda mais. Jejuo 2 vezes na semana. Obrigado por não ser como ele. Esse é o fariseu orando. Jesus está observando, e do lado do fariseu tem um publicano. E o publicano, ele nem ousa olhar para o céu, de tão envergonhado que ele estava de si mesmo por causa dos seus pecados. Ele não consegue falar, ele simplesmente bate no peito e diz: Pai, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Jesus estava ensinando ali naquele momento. E ele pergunta para os seus discípulos: quem que vocês acham que desses dois saíram daí justificado? Aí Jesus responde: o publicano. Sabe por quê? Porque aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. É assim.
Jesus começa a mostrar para nós o relacionamento deles. E uma outra parábola, chamada a parábola do credor incompassivo, lá em Mateus capítulo 18, do versículo 1 ao 35, Jesus nos pinta a imagem do filho mais velho, que, ao cometer um erro contra o pai, ele é convocado. E o pai o chama para prestar conta. E ele chega na presença do pai e diz: Pai, me perdoa. Eu errei, me perdoa, pai. E o pai age de misericórdia e perdoa. Aí, saindo da casa do pai, passando pelo portão, ele encontra o irmão mais novo. Porém, o irmão mais novo estava devendo para ele. E o que ele faz? Ele gruda no pescoço do irmão mais novo e começa a enforcar. Me paga tudo que deve, me paga tudo que deve. O irmão mais novo clama por misericórdia. E ele diz: não tem misericórdia não, você vai pagar. E joga ele para a prisão. O que acontece? O pai fica sabendo. O pai chama de novo o filho mais velho e fala: eu agi de misericórdia com você. E na primeira oportunidade que você teve para agir de misericórdia com seu irmão, você o manda para a prisão? Ah, não, tem coisa errada aí. Você também vai pagar. E manda ele para a prisão também. Então, meus queridos, esse relacionamento entre o filho mais velho e o mais novo está narrado em todo o Novo Testamento, no Evangelho. O tempo todo esses embates, eles se repetem, eles acontecem em vários textos, em vários personagens da Bíblia. Isso está acontecendo a todo momento. Só querendo aqui trazer para os nossos dias de hoje, isso não é algo que é exclusivo lá da Bíblia. Esse fenômeno humano acontece em nossos dias, está presente em nossas vidas, está presente em mim, está presente em você. Esse conflito faz parte de nós. Essa parábola é para nós. E esse é um conflito tão antigo que se inicia quando a pessoa ela não é grata a Deus por ser quem é. E não sendo grato ao pai por ser quem é, começa a comparar-se com seu irmão. E ao comparar-se, o inveja. Pessoas assim, a graça de Deus ela faz mal. Porque a graça de Deus ela só realiza o bem em nós quando temos a alegria de poder dizer: eu agradeço ao Pai pelo que sou. Isso se chama libertação. Quando nós chegamos nessa consciência, quando nós alcançamos essa consciência, quando eu entendo, quando eu me aceito, acaba-se todas as neuroses. Cada um é cada um, eu sou eu, e Deus é Pai de todos. A libertação alcança. E a vida começa a girar. Porém, como eu disse, esse é um conflito antigo. Dois irmãos, lá no início dos tempos, um mais velho tinha inveja do mais novo. Eles foram prestar culto a Deus. O mais velho era agricultor e preparou uma linda oferenda com variedades de frutas, legumes e coisas do gênero. O mais novo era pastor de ovelhas e trouxe ao Senhor uma ovelha e a imolou. O nome do mais velho é Caim. O mais novo se chama Abel. Mas o Senhor se agradou da oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Aí você me pergunta, por quê? E a resposta está lá na passagem, na parábola do publicano e do fariseu no templo. Porque um carrega a oferta da justiça própria. Graças eu te dou porque eu. O outro é grato a Deus na representação de um outro indivíduo, porque ele não consegue achar mérito próprio diante de si, e a única solução para o seu problema diante de Deus é que uma outra figura, um outro ser o represente, aliviando os seus
pecados diante de Deus. Esse é Abel. Deus rejeitou a oferta de Caim por causa da motivação dele. Porque aparentemente a oferta dele era mais bonita e tinha que ser aceita se fosse vista dessa maneira. Mas Deus, quando Ele nos olha, Ele não vê a nossa aparência. Deus, quando Ele nos olha, Ele vê o nosso interior. Sabe o que é mais importante para Deus? É a nossa motivação, é o que nos move, é o que nos traz aqui, é isso que nos faz aceitos por Deus. E todas as pessoas que estão cheias de si, cheias de justiça própria no coração, a graça de Deus, ela bate na cabeça e fica. Não desce. Porque Deus nos chamou para recebermos da sua graça e compartilharmos da graça dele com todos. Se eu retenho a graça em mim, eu não estou fazendo parte do projeto de Deus. A vida para, a vida não anda. E sabe o que Deus quer de nós? Deus quer que nós cheguemos à consciência, primeiro, que Ele é Pai de todos. Segundo, que cada um é cada um. Nós temos que nos aceitar como nós somos. Não adianta eu ficar olhando para o lado só porque eu não me aceito. Esse é o principal mandamento de Jesus. Ele disse assim: quer cumprir toda a lei, quer ser obediente ao Pai? Ame ao próximo como a ti mesmo. Primeiro você tem que se aceitar como você é. Não importa se você tem menos ou mais do que o seu irmão, aceite como você é especial para Deus. Segundo, para você poder amar o seu irmão, primeiro você tem que se aceitar. Se você não consegue se aceitar, se eu não consigo me aceitar como eu sou, como que eu vou conseguir amar o meu irmão? E Deus, Ele escolheu ser amado no próximo. Não existe outra maneira de eu amar a Deus se não for no próximo. É por isso que esse relacionamento, essa intriga, ela não é algo que Deus se agrada. E nessa parábola, Jesus, Ele quer acabar com esse tipo de neurose na nossa vida. Sabe por quê? Porque nesta parábola, não é somente o filho que saiu de casa que está perdido, não. Ele também está perdido. Mas o que está dentro de casa estava perdido também. Mas ele estava perdido dentro de si. Porque ele não conseguia se aceitar. Ele não conseguia compartilhar da graça do Pai. Ele invejava o irmão. Estava perdido também. E carecia da graça de Deus. Todos nós carecemos da graça de Deus. Sabe qual que é a moral dessa parábola? É que todos nós somos pecadores. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós diante de Deus somos todos iguais. Todos nós carecemos da graça de Jesus. Todos nós somos tão importantes como todos na individualidade. Nós somos importantes para Deus, meu amado. Alegre teu coração. Não aceite que o diabo venha colocar na sua mente que você não é ninguém, que você não merece a graça de Deus, que você não merece estar aqui, que você não merece estar louvando, que você não merece a graça e o sangue de Jesus na sua vida, porque você merece sim. Lembre-se da parábola da ovelha perdida. Ele vai atrás. Ele cuida. Ele não poupou nem seu filho por amor a você. Você acha mesmo que Deus não ama você? Deus ama você, meu querido. Não deixa que o diabo venha confundir o seu e meu coração, colocando inveja, colocando coisas em nossa mente, para que nós possamos ficar presos e obstruindo a graça de Deus em nossas vidas. Levante sua cabeça, abra seu coração e receba a palavra de Jesus na tua vida, porque Ele morreu por você. Ele deu a sua vida por você. Você é mais do que vencedor na presença e na graça de Deus. Receba isso em nome de Jesus. O que nós podemos aprender com esses irmãos? Com o mais velho, eu aprendo que nós temos que obedecer, nós temos que ser zelosos, mas nós temos que nos desprender de toda a justiça própria. Principalmente quando nós estamos fazendo algo para Deus.
Deus só recebe quando nós estamos fazendo algo para Ele. A partir do momento que eu estou fazendo para o outro, perde a validade. Mas o que eu aprendo com o filho mais novo? Eu aprendo que só há um jeito de agradar a Deus. É na humildade, reconhecendo os meus pecados diante de Deus. É na confirmação de todos os dias, eu reconhecendo quem eu sou, me aceitando e dizendo diante de Deus: Pai, tem misericórdia de mim, que sou pecador, é que eu vou conseguir focar a cruz e andar em frente. Porque se eu perder esse foco, a minha vida para, e eu começo a querer andar na vida do outro irmão. E a obra de Deus para, ela trava, ela não flui. E sabe o que Deus quer? Deus quer que nós fluímos na graça e no amor de Deus.